Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos. No vídeo de hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo. Eu acho que de todos os temas que eu falo, esse talvez, se não é o mais importante, é um dos mais, mas eu acredito que seja sim o mais importante. Nós vamos falar sobre convergência biodigital, que é nada mais e nada menos do que o transhumanismo, aquilo que eu sempre vinha alertando, né? Cuidado com o 322, está cada vez mais perto. Eles fazem aqui um resumo, e eu farei um resumo ainda maior desse artigo, porque ele é muito grande. Nós vamos pular algumas etapas, indo diretamente ao que interessa. Ele diz assim: no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, canadenses e legisladores começaram a entender que a era digital estava sobre nós. Isso aqui não é novo então, né? 50 anos já, 40 anos. Os pioneiros aproveitaram oportunidades, enfrentaram desafios e iniciaram políticas hábeis que proporcionaram benefícios por décadas. Continuamos a ver os poderosos efeitos da digitalização e certamente mais por vir. Certamente, isso é verdade. Mas podemos estar à beira de outra ruptura de magnitude semelhante. Ontem nós falávamos de uma grande ruptura que é o mundo, o metaverso, né? O mundo digital. E esse aqui é mais uma disrupção. As tecnologias digitais e os sistemas biológicos estão começando a se combinar e se fundir de maneiras que podem ser profundamente prejudiciais às nossas suposições sobre a sociedade, a economia e nossos corpos. Chamamos isso de convergência biodigital. Eu chamo isso de transhumanismo, e isso é aquilo que fez a humanidade cair nos tempos de Noé, quando o DNA da humanidade se corrompeu. 3 maneiras pelas quais a convergência biodigital está surgindo. Integração física completa de entidades biológicas e digitais. É uma integração completa, né, de entidades biológicas e digitais, ou seja, entidades biológicas são seres vivos, né, pessoas, animais, e o mundo digital são os hardwares, a mistura do ferro, do digital, né, dos hardwares que podem levar os softwares para dentro do barro, a mistura do ferro e do barro. Segundo, coevolução de tecnologias biológicas e digitais. E terceiro, convergência conceitual de sistemas biológicos e digitais. Mas o que é coevolução de tecnologias biológicas? Será que é só a tecnologia biológica que está evoluindo, ou eles estão editando geneticamente ou planejando editar geneticamente as pessoas? Não sei. Quer dizer, a gente tem a opinião, né? Mas vamos ver aí o que está para surgir em um horizonte bem breve. E convergência conceitual de sistemas biológicos e digitais é a convergência de padrões, né, entre os dois organismos, vamos dizer assim, um organismo vivo e outro morto de ferro. A convergência biodigital está abrindo novas maneiras surpreendentes de mudar os seres humanos, nossos corpos, mentes e comportamentos. Ou seja, mudando a mente, mudando o corpo, obviamente você vai mudar o comportamento. Uma sociedade bastante controlada, eu diria, virá por aí. Mudar ou criar outros organismos, olha só. Mudar, ou seja, editar geneticamente, ou até criar outros organismos. Se nós olharmos para aquilo que sobrou daquilo que acabou no reinício da história, que são os monumentos de pedra, as estátuas, as esculturas, nós já víamos lá organismos esculpidos, né, como que uma mistura de pessoas com cabeças de chacal, as esfinges, né, que eram corpos de leão, cabeça de mulher, asas de algum tipo de pássaro, a criação de outros organismos. Será que os antigos apenas supunham que poderia ser feito isto um dia, numa era tão antiga, ou será que isso já aconteceu e acabou no dia do reinício da história? E aí eles falam até em alterar os ecossistemas, né? Óbvio, né? Porque hoje se fala que se você exterminar um tipo de formiga, né, você está causando grande mal, desequilíbrio no mundo, no ecossistema. Agora imagine se você criar um outro organismo totalmente novo, se isso não vai alterar, aí sim, radicalmente o ecossistema. Sinta, armazene, processe e transmite informações. A pessoa vai ser uma antena de rádio ambulante para sentir, armazenar, processar e transmitir informações, ou os seres biológicos, afinal, né? Não necessariamente uma pessoa. Gerenciar inovação biológica. Como assim inovação biológica?
O ser humano, ou seres biológicos, afinal, seja eles quais forem, pode ser plantas também, né? Eles podem ser inovados. Quem tem o direito de inovar a biologia? Estruturar e gerenciar cadeias de produção e fornecimento. Como é que alguém vai inovar a biologia sem que exatamente todos os seres humanos concordem com isso? Porque é justo que alguém, entre aspas, inove a biologia, alterando o ecossistema onde nós vivemos, criando outros organismos, alterando os seres humanos, sem que os demais seres humanos aceitem isso? É justo? É possível, mas será que é justo? Óbvio que não. Estruturar e gerenciar cadeias de produção e fornecimento. Possíveis características do sistema biodigital. Democratização, que palavra tão usada e tão ignorada. Descentralização, difusão geográfica, escalabilidade, customização, dependência de dados. Perguntas iniciais relevantes para a política, ou seja, isso aqui tudo vai ser discutido, nos congressos do mundo inteiro. Quais as relevâncias econômicas, vantagens competitivas tradicionais baseadas em recursos podem desaparecer? Os países vão parar de competir por recursos? Ontem eu falava de um metaverso, de um universo digital. Se você coloca pessoas dentro de uma cápsula, alimenta elas diretamente na veia, mais ou menos como a gente viu em Matrix, que não é impossível, tá, pessoal? Por que que alguém ainda iria competir por recursos, né? Se o uso de recursos seria extremamente limitado por cada ser humano, e se ele estaria vivendo num metaverso. Então nós veremos aí que virão vários tipos de novos estilos de vida, alguns inseridos no metaverso, aqueles que não puderem suportar mais a realidade desta vida, e aqueles que, considerando-se de uma classe dominante, de uma elite, eventualmente acreditarão que poderão aí modificar sua biologia, né, para se tornarem deuses, né? Os olhos deles se abrirão e se tornarão como deuses, assim eles acreditam. Então aí tem toda uma série de implicações econômicas, sociais, ambientais, geopolíticas, de governança, e aqui eles explicam o que é convergência biodigital. Primeiro, é uma integração física completa de entidades biológicas e digitais. A tecnologia digital pode estar embutida em organismos e os componentes biológicos podem existir como partes de tecnologias digitais. A malha física, a manipulação e a fusão do biológico e digital estão criando novas formas híbridas de vida e tecnologia. Eu tenho falado muito dos híbridos, mas existem dois tipos de híbrido. O híbrido da mistura, ou melhor, três. O híbrido da mistura do DNA humano com o DNA de animais ou de plantas e vice-versa, animais com plantas e humanos e plantas com... Enfim, essa mistura das três entidades biológicas. O híbrido da mistura da vida com a tecnologia, você mistura o ferro com o barro. E o híbrido da mistura do DNA humano, ou animal ou vegetal, com um DNA estranho a este mundo. E aí, claro, você pode pegar um híbrido da mistura de tudo isso e ainda mesclar com a tecnologia, que provavelmente aí é o que eles estão almejando. Cada uma funcionando no mundo tangível, muitas vezes com capacidades aprimoradas. Aí eles dizem, já existem robôs com cérebros biológicos e corpos biológicos com cérebros digitais, assim como as interfaces homem-computador e cérebro-máquina. O uso médico de dispositivos digitais em humanos, assim como insetos manipulados digitalmente, com drones, libélulas, imagine, gafanhotos de vigilância. Aí você está dormindo no seu quarto quando vê uma mosca pousou no seu nariz e alguém que está lá com uma mosca drone, né? Então são exemplos de tecnologias digitais sendo combinadas com entidades biológicas. Ao acessar o sistema nervoso e manipular neurônios, a tecnologia pode ser adicionada a um organismo para alterar sua função e propósito, ou seja, uma entidade biológica pode ser um ser humano, então vamos alterar o propósito do ser humano. O ser humano não está mais aqui para o seu arrependimento, para o aprendizado e a evolução e retorno. Não, ele está aqui para obedecer uma função que um outro ser humano que terá mais poder do que ele vai decidir, e aí ele vai ter um propósito diferente do que a salvação, por exemplo. Não, ele vai ser um mero instrumento, uma mera res
um mero número dentro de um sistema bestial aí que eles estão criando. É assim que eu vejo, essa é a minha opinião. Então, novos corpos humanos e novos sentidos de identidade podem surgir à medida que a convergência continue. Então, eu sempre falei, essa história toda de identidade que as pessoas estão discutindo hoje é justamente para dissolver a identidade humana em todos os sentidos, em todos os aspectos, acabar com qualquer tipo de identidade, porque eles estão trazendo aí as propostas de uma nova identidade. Porque se o ser humano pode ser aquilo que ele quiser, se ele quiser ser um passarinho, se ele quiser ser um bebê, vocês já viram aí homens adultos dizendo que são bebês, né? E mulheres adultas dizendo que são bebês. Então, se eles podem dizer que eles são qualquer coisa, se a identidade ela pode ser escolhida, então por que uma pessoa não pode ser, sei lá, um robô, uma chaleira com a multifunção de ar-condicionado, sei lá o que eu posso inventar aqui para vocês. Entende? Eu estou exagerando no exemplo aqui, mas para que vocês compreendam a loucura que está sendo criada. Como é que você pode criar uma nova identidade biológica, digital para um ser humano? Isso é uma loucura total. É impossível? Não, não é impossível. Nós veremos isso acontecer. Quem viver verá, né? E aí fala várias outras coisas, coevolução de tecnologias biológicas e digitais, né? Isso aqui é até interessante nós lermos rapidamente. Então, sistemas vivos complexos, bactérias, fungos, plantas e vida animal, incluindo humanos, estão cada vez mais sujeitos a exame e compreensão por ferramentas e aplicativos digitais, como aprendizado de máquina. Então, a máquina vai aprender com a evolução do próprio organismo. Ela vai estudar, ela vai se amalgamar com o organismo e o machine learning fará com que ela se adapte ao organismo em evolução. Então, aqui eles falam da abordagem CRISPR-Cas9. Isso aqui eu já falei bastante lá na comunidade fechada. As pessoas elas acham que isso aqui é tudo uma loucura até que a porta bata na cara deles, né? É o fantástico mundo de Bob versus a realidade. Ah, não, mas isso é tudo ficção. Não, a ficção apenas prepara a humanidade para a realidade que nem todo mundo conhece. Lembre que eu falava que isso aqui é algo discutido, eu não vou voltar lá atrás, mas desde 1970, 1980. As pessoas simplesmente ignoram a verdade, mas não quer dizer que ela não seja aquilo que as pessoas desconhecem ou veem em filmes. Os filmes são muitas vezes apenas, ou quase sempre, ou sempre talvez, programação preditiva, preparação para que as pessoas aceitem uma nova realidade antes que ela seja apresentada. Aí fala de convergência conceitual de sistemas biológicos e digitais, enfim. Tem várias coisas aqui que vocês vão poder aproveitar. Como eu falei, eu gostaria de resumir isso aqui, eu acho que está já bem resumido. Aqui ele fala de algumas outras situações envolvendo o mesmo tema, mas eu vou colocar o link para que vocês leiam o artigo completo, caso tenham interesse. Eu acho que é bem interessante. Ele ficará aqui na descrição desse vídeo. Mas o que eu quero fundamentalmente com isto aqui é mostrar para vocês que as coisas estão se precipitando, nós estamos vivendo um período pré a imitação daquilo que aconteceu nos tempos de Noé, e isso está cada vez mais claro, mas nem todo mundo vai enxergar isso até que a água bata na poupança, vamos dizer assim. Porque até isso a gente tem que cuidar agora com o que falar aqui, porque algumas palavras... Bom, enfim, vocês já sabem. Pessoal, deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.